Deuteronômio 28, verso 23. Quem achou, diga amém. Procure aí, no Velho Testamento, na parte dos livros do Pentateuco, e você pode abrir no capítulo 28, verso 23. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Pai, fala conosco nessa noite. Tu conheces o coração de cada um de nós e tu conheces o íntimo do nosso ser. O Senhor sabe cada momento que cada um aqui está vivendo. Todos nós viemos te adorar, ouvir a tua palavra, mas nós trazemos também, Senhor, as nossas demandas, as nossas batalhas, as nossas lutas, e eu te peço, Senhor, que a tua graça nos alcance, e que essa palavra traga direção para a nossa vida, nos inspira, nos instrui e fala conosco, poderosamente, em nome de Jesus. Digam todos amém, e aplaudo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu quero falar sobre o tema, os céus de bronze. Essa palavra foi dita por Moisés, quando ele estava proferindo as bênçãos e as maldições para o povo de Israel. Israel estava prestes a entrar na terra prometida em Canaã, uma terra de montes, uma terra de vales, que dependia de chuva para a sobrevivência das pessoas daquele lugar. Diferentemente do Egito, de onde estavam vindo o povo que saíram das garras de Faraó, naquela região, para sobreviver, a chuva era essencial. Portanto, dizer que os céus se tornariam de bronze é o mesmo que dizer: vocês olharão para cima e não verão resposta. O céu ficará duro, fechado, sem ouvir e nem mandar chuva. A analogia que Moisés faz diz: olha, se vocês escolherem e decidirem andar longe de Deus, se afastar da presença dEle e da obediência a Ele, os céus sobre a cabeça de vocês se tornará de bronze, isto é, o acesso a Deus vai ser impedido. O acesso a Deus terá obstáculos intransponíveis. E era um alerta ao povo de Israel. O texto aqui revela que esse silêncio de Deus não seria aleatório, não seria por acaso. Existem razões, escute isso, espirituais, morais e relacionais que provocam esse bloqueio, que provocam na minha e na sua vida o céu se tornar de bronze, isto é, sem acesso. Você pede e não recebe, você busca e não encontra, você bate e a porta não abre, você jejua, você ora, a resposta não vem, e isso não é à toa. E eu quero discorrer hoje sobre algumas causas que podem tornar o nosso céu de bronze, isto é, causas que podem tornar o nosso acesso
as nossas vitórias, as bênçãos de Deus, impedidos, bloqueados. Céu de bronze fala de bloqueio. Alguns aqui hoje vão descobrir, vão discernir, vão perceber o porquê que as respostas não estão chegando, que as portas não estão se abrindo, que as muralhas não estão sendo derrubadas. E você vai perceber nessa mensagem que é necessário alguns ajustes para que o céu se torne aberto na nossa vida. Quem aqui deseja a vitória de Deus na sua vida, diga amém. Então vamos analisar algumas razões que a Bíblia nos mostra que tornam o céu de bronze, o céu bloqueado, o acesso a Deus completamente intransponível. E não é por culpa dele. E quais são essas razões que impedem as nossas orações? A primeira, diga comigo, pedimos, diga forte, pedimos para satisfazer o nosso ego. Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis. Por quê? Porque vocês pedem mal. Mas por que eu peço mal? Para esbanjardes em vossos prazeres. O texto aqui denuncia uma realidade espiritual. O ego pode estar por trás das nossas orações, irmãos. Em vez de buscarmos a vontade de Deus, nós queremos que Deus realize os nossos caprichos. Às vezes nós oramos por promoção, oramos por sucesso, oramos por tantas coisas, mas a nossa motivação está errada. O que nós estamos pedindo não está sendo atendido, porque nós estamos pedindo mal. Há um egoísmo enorme na nossa petição. Há motivações erradas. Por exemplo, tem algumas mulheres aqui, tem umas 15, Deus está revelando, que elas estão doidas para arrumar um emprego, para esfregar na cara do marido, que é mão de vaca, a grana dela. E Deus não abençoa isso. Essa motivação errada. Você quer uma bênção, não é para você glorificar a Deus. Você quer uma bênção para fazer uma coisa errada. A motivação está errada. Mesmo as nossas orações sendo coisas, assuntos espirituais, elas podem estar contaminadas. Existem orações que não são atendidas porque estão contaminadas pelo nosso egoísmo, pela nossa motivação errada. Queremos ser usados por Deus com a motivação errada. Queremos uma promoção com a motivação errada. Nós queremos coisas importantes que são necessárias, mas a motivação não é a glória de Deus, não é glorificar a Deus. É que você não tem percebido que a sua oração está contaminada. O que te move a pedir o que você pede não é para glorificar o Senhor, não é para exaltá-lo, não é para testemunhar do poder dele. Existem pessoas aqui que já receberam bênçãos, mas nunca escreveram para testemunhar o milagre de Deus, não glorificam a Deus com as bênçãos. E isso fecha o céu na nossa vida, o céu se torna de bronze. O que temos que fazer é reavaliar os nossos pedidos, para vermos se realmente estamos pedindo aquilo para a glória de Deus, para exaltar o seu nome, para testemunhar do seu milagre. Se o que nós estamos pedindo, Deus continuará sendo o primeiro lugar na nossa vida. Depois vou tratar mais sobre isso. Diga comigo essa frase: o que Deus não aprova, o céu não respalda. O céu não apoia.
Se o que nós estamos pedindo não há aprovação de Deus, não espere o respaldo de Deus, o apoio de Deus. O que eu vou contar aqui parece que é conversa fiada, até brincadeira, mas eu ouvi isso. E eu já disse esse testemunho aqui. Eu era pastor lá na Pedreira, na nossa igreja lá, Quadrangular Sede, e uma moça me procurou. Disse, pastor, eu queria fazer um pedido para o senhor. Disse, pô, não, ore por mim. E eu sempre procuro saber, mas você quer que eu ore o quê? Sabe o que é, pastor? Estou namorando com um rapaz aí, eu queria que ele largasse a mulher dele. Não, você acredita nisso? Que o nível de... Não sei nem o que é que eu falo. O nível de falta do conhecimento de Deus é tão grande, isso acontece muito quando a nossa relação é religião. Religião, dependendo dela, a gente é capaz de fazer coisas absurdas por causa da religião. Mas quando o relacionamento é com Deus, a gente não faz essa loucura. E ela disse para mim. Aí eu aconselhei aquela moça, eu jamais vou orar por isso. Deus não aprova isso. E o céu não vai respaldar esse pedido. Então, às vezes, esse é o seu problema. Se você está pedindo, Deus não aprova. E Deus observa isso e sonda os nossos corações. Então, muito cuidado com a motivação errada do nosso coração. Procure avaliar por que você está pedindo isso, por que você quer isso. Teve outro caso, que parece até piada. Uma pessoa tinha um problema no cérebro, na cabeça, que ele vivia assim, zonzo, tonto, ele ficava muito tonto. Aí ele veio pedir oração. Sabe o que ele disse para mim? Ah, pastor, eu quero logo ficar curado, estou com uma saudade da boate. Você acredita nisso, irmão? Eu quase peço para Deus deixar ele mais doido ainda. Senhor, enlouquece esse homem, vou dar boate, cara. Fosse menos para ir ali no churrasquinho do gato, né? Para dar uma volta ali no restaurante com a família, mas ele queria a gandaia. O negócio dele era a gandaia, ele não podia mais dançar, que ele caía. Beber, que ele ficava, já era tonto, imagina se fosse beber mais ainda, né? Segundo lugar, por que os céus se tornam de bronze? Diga comigo, por causa da idolatria no coração. O profeta Ezequiel fala sobre isso, 14:3. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos, onde? Dentro do seu coração. Tropeço para iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me peçam, me interroguem? Claro que não. Verso 4. Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, isto é, não vou atender. O ídolo que a gente levanta no coração, muita gente atribui apenas adoração a outros deuses, mas é muito mais do que isso. Por exemplo, por que hoje a igreja está menos cheia do que quarta-feira passada? Por quê? Porque o pessoal torna o esporte um ídolo. E quando isso acontece, não há nada errado torcer, brincar, torcer pelo seu time, mas quando eu começo a trocar Deus por essas coisas, mostra que Deus não está ocupando o lugar que Ele gostaria e somente esse lugar Ele aceita ficar, que é o primeiro lugar na nossa vida. Amém, meus irmãos? Idolatria não é apenas adorar outros deuses, tudo que ocupa o centro da nossa vida, onde Deus deveria estar, é um ídolo. Pode ser o quê? Pode ser lazer. Tem pessoas que se desviaram porque
tornar o lazer, que é uma bênção, um ídolo. Só querem lazer, sexta lazer, sábado lazer, domingo lazer, quarta lazer, não tem tempo para Deus, e se tornou um ídolo. Às vezes é um namorado, é uma namorada, antes de arrumar o namorado, não faltava na igreja, arrumou o namorado, agora ele é o ídolo da... Olha, eu já vi umas bobagens em relação a isso, me permitam esse parênteses, que eu vi uma moça lá no escritório dizendo que ia se matar. Mas por que você vai se matar? Porque o meu namorado me deixou. Isso é um ídolo. Deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui está namorando, diga amém. Que? Vai mentir na casa do Senhor? Quem aqui está namorando, diga amém. Pois é, o seu namoro não é a sua vida, é parte. É parte da sua vida. Tem muita gente que faz do namoro um ídolo. E é capaz de tudo por aquele namorado e por aquela namorada. Sou capaz de tudo por esse homem. Vai te lascar. Porque se tornou um ídolo da sua vida. Namoro é parte. Você nem sabe se vai ser o seu marido ou sua esposa. Por que você está transformando esse rapaz, essa moça, num ídolo? Ao ponto de você passar mal. Tem gente que passa mal quando começa a namorar. É tão possessivo, é tão possessiva que passa mal. Já chegastes? Aí ela responde, não, estou no ônibus. 5 minutos depois, já descestes? Estou descendo agora. Já entrastes em casa? Pelo amor de Deus, se você tem um cara assim na sua vida, eis que te digo, manda embora, que isso não é namoro, isso é pedra de tropeço, isso é perturbação da sua vida, isso é pior que um encosto, é um negócio horroroso. Te namora para ser feliz, namora para curtir o namoro, para se alegrar. Olha, e outra coisa, deixa eu te falar uma coisa. Se você monitorar, você nunca vai saber quem é essa pessoa. Deixa solto para ver se presta. Porque você não casou ainda. Deixa solto. Para que esse monitoramento com essa doença de ciúme. E outra coisa, o homem ciumento e a mulher ciumenta vai para 1,99. Perde o valor. A pessoa se desvaloriza tanto, que mostra uma insegurança. E outra coisa, meu irmão, você que é homem, mulher não gosta disso não, de homem inseguro, de homem nervosinho, homem que manipula, que quer dominar. Mulher não gosta disso, você vai ficar para ela 1,99, ela vai mandar você andar, porque quando a mulher perde a admiração, já era. Mas pode ser outras coisas, o trabalho. Tem gente que faz do seu trabalho um ídolo. Como assim, pastor? Como é que eu posso tornar o meu trabalho um ídolo? É quando você quer trabalhar até de noite, na sua casa, quando você vai se recolher com a sua mulher. Você está tão fascinado com o seu trabalho que você não tem tempo mais nem para a sua esposa, nem para o seu marido. Então você pode colocar coisas no seu coração, joga Deus para trás, joga a família para trás e joga a saúde para trás. Tem gente que é tão idolatra tanto o trabalho que não consegue nem comer, porque ele está completamente descontrolado em relação a isso. É claro que tem momentos e momentos, estou falando de regra geral. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma outra coisa que pode tornar o nosso céu de bronze, diga comigo, falta de perdão. Mateus 6,15 diz, se porém não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Você está prestando atenção nisso? Se você não perdoar os homens,
tão pouco Deus vai te perdoar. Isso é muito sério, irmão. Guardar a mágoa é envenenar a alma. A falta de perdão gera um bloqueio espiritual direto entre você e Deus. O céu se fecha porque Deus nos trata diferentemente daquilo que Ele gostaria de tratar, quando a gente está com o coração cheio de mágoa. Não perdoar é viver preso à pessoa que você não quer perdoar. E você fica impedido de avançar. A oração, por causa disso, perde poder e o coração endurece. E o ressentimento é um grilhão terrível que destrói a nossa vida. Perdoar é esquecer? Não. Ninguém esquece. Esquecer é amnésia. Perdoar é você lembrar sem aquela dor. Depois, esse cara fez isso comigo, essa pessoa fez isso comigo, não devia ter feito, mas quer saber? Vida que segue. Eu não vou ficar preso a isso, não. Eu não vou deixar minha alma preso ao que fizeram comigo, porque você não vai decolar, você não vai avançar. O céu se tornará de bronze. Libera esse perdão. Entenda uma coisa, que perdoar não é aprovar o erro, mas libertar-se dele. Quando você perdoa, você não está aprovando o que fizeram contra você, mas você se liberta desse peso. Pastor, como é que eu consigo perdoar aquele desgraçado? Orando por ele. No início vai ser difícil. Nosso Deus, abençoa aquele desgraçado. O Senhor sabe que eu odeio esse homem. Eu odeio essa mulher. Mas não está certo, Senhor. Arranca isso do meu coração. Derrama a bênção sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre as coisas dele. Comece a orar, que Deus vai te encher do amor de Jesus, e você vai se libertar dessa desgraça, em nome de Jesus. Procure ajuda para conversar, procure ajuda para desabafar, que você vai ser restaurado. Digam todos amém. Quarto lugar, quarta razão porque os céus se tornam de bronze. Quarto, diga problemas conjugais. 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do... O que é a vida comum do lar? É a vida de casado. Tem alguns irmãos que querem casar e ter a vida de solteiro. A mulher vai pegar no telefone, minha privacidade, não se meta nas minhas coisas. Não... Esse cara está aprontando. Está aprontando. Não existe, a Bíblia diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só senha. Não existe esse papo de esconder o celular. Não existe esse papo de senha, telefone, de que pode ter senha, mas diga a senha para sua mulher. E outra coisa, minha querida, seja bisbilhoteira, porque as piriguetes não são fáceis. Elas atacam mesmo, atacam. Quando, continua o texto, comum do lar, irmãos, é você viver uma vida de casado, dizer para onde foi, dizer de onde vem. Se for chegar fora do horário costumeiro, avise: amor, vou chegar tarde porque surgiu isso. Ok, amor, beleza, dá satisfação. Mas eu não gosto de dar satisfação. Por favor, não case, não vá perturbar a vida de ninguém, fique só, morra só. Vai ser até difícil sepultar o teu caixão, mas fique só, não perturbe ninguém. Não quero que se meta na minha vida. Não existe isso na vida de casado, irmãos. É uma só carne.
Casamento não é unidade, é unicidade, é um corpo só, é uma só carne. Isso é casamento. Não quer dar satisfação porque chegou fora do horário. Tu tá ficando doido, bicho? Não existe isso, não. Vida comum do lar é vida de casado. Você, minha irmã, você não pode armar uma programação fora do seu lar, quando o seu marido não vai estar presente, sem falar com ele. Amor, olha, tem esse convite aqui, as meninas estão me chamando aqui para tomar alguma coisa, um chá, queremos dar uma volta ali no shopping. O que você acha, amor? Está tudo certo? Isso é casado, irmão. Aí a mulher chega, eu vou ali. Tu está doida? E vai ali. Não, pergunte para o seu marido, ele é o cabeça da família. Ele é o cabeça, amor. Você concorda que eu vá dar uma volta com a minha amiga, fazer isso, vai ter uma reunião ali? Você concorda? Quem em casa tem que andar em acordo de convivência. Todo casamento exige acordo de convivência, ninguém é mais só, é uma só carne. Ah, eu quero ver o jogo, beleza, amanhã é filme. Entra num acordo. Tudo isso vai tornar o casamento feliz. A vida comum do lar é isso. Olha o que ele diz: com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, diga mais frágil. Aqui não está diminuindo a mulher não, gente. Aqui está mostrando que fisicamente, emocionalmente, geralmente a mulher é mais frágil. E você tem que apoiar a sua esposa naquilo que ela é frágil. Tratai-a com dignidade, porque vocês juntamente são herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Casal que é só fight, o céu se torna de bronze. Casal que é só briga, só confusão. Eu não entendo esses casos. Eu estava conversando com a Mônica sobre isso. Amor, mas por que o pessoal briga tanto? É tão maravilhoso estar bem, num bom ambiente, feliz, namorando, curtindo um ao outro, e é só briga. Sabe por quê? Porque não quer viver a vida comum do lar. Você precisa entender e estudar sobre isso. Mas eu não concordo, não casa, por favor, não casa. Mas já casei, coitado do teu marido, coitado da tua mulher, coitado, que casar com um homem que não dá satisfação, que não valoriza a sua esposa, que não honra a sua mulher, que não apoia a sua mulher, casar com uma mulher que peita o seu marido. Deixa eu te dar um conselho, minha querida. Se você é daquelas que peita o teu marido, que enfrenta, põe quente, eu vou até tomar uma água. Você está desrespeitando o seu marido. O que é que a mulher não suporta? Olha, ela suporta o cara sem dinheiro, se ela ama, ela suporta. Ela suporta o cara fedorento, ela suporta. Ela suporta o cara com mau hálito, ela suporta. Ela não gosta, mas suporta. Mas ela não suporta o marido ausente. Quando eu falo de ausência, não é física, é emocional. Quando ela percebe que ela não está mais na tua, ela não se sente a tua mulher, ela não se sente a tua esposa, você desvaloriza ela, você não dá carinho, não dá afeto, não abraça, não passeia, não elogia. Meu irmão, tem que elogiar a tua mulher, meu filho. Ela não suporta essa indiferença, ela não suporta
esse comportamento. O que é que o homem não suporta? O homem suporta a mulher magra, a mulher gorda, ele suporta uma porção de coisa da mulher, mas se ela for enjoada, meu Jesus. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, você que tem esse problema de ser enjoada, ele pensa todo dia em te largar. Como é que eu me livro desse troço? Como é que eu vou me livrar dessa íngua? Como é que eu vou me livrar desse pote de enjoo? Eu sei que não tem nenhuma aqui, é claro, graças a Deus. Mas olha, mulher enjoada, meu Jesus amado. Aí surgem as confusões, as brigas, o ambiente é insuportável e a Bíblia diz que por causa disso as orações são interrompidas. Deus não atende nesse mau ambiente. O anjo que guarda a tua casa vê tudo isso, ele te derruba para o mestre. Pega, mestre, não dá para passar o dia aí. Não dá. Poxa, eu fui buscar. Cheguei lá, né? Cheguei lá com toda a boa vontade, para pegar as orações e levar o teu trono. Senhor, não tem oração, Senhor. Lá não tem oração, é só confusão. Senhor, não me escala mais para lá. Um lar desajustado, falta respeito, falta carinho, falta um bom ambiente. A maneira como a gente trata o cônjuge afeta diretamente a nossa vida espiritual. Se você está enfrentando esses fights, procure ajuda. Fale com o seu pastor, com o seu supervisor, um amigo seu da igreja, para te aconselhar. Leia, estude, para se relacionar melhor no seu casamento. Se prepare para lidar com as diferenças. Que você ama tanto esse homem, você ama tanto essa mulher. Vamos ajustar, vamos melhorar, para que as orações não sejam interrompidas. Quinto lugar, a incredulidade faz o céu se tornar em bronze. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível, diga impossível, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torne galardoador, abençoador de todos aqueles que o buscam. Diga amém, aplauda o Senhor bem forte. A incredulidade não é apenas dúvida, é o desprezo ao caráter fiel de Deus. É viver como se Deus fosse incapaz. Isso ofende a natureza de um Deus que prometeu te abençoar. A incredulidade fecha os céus da nossa vida. Quando você passa o dia declarando derrotas, passa o dia reclamando, murmurando, você ofende o caráter de Deus. E você com isso declara que Ele é incapaz. Qual é a solução para isso? Sua fé está raquítica. Alimente. Leia mais a palavra, não falte nos cultos. Faça jejum. Cerque-se de pessoas que tenham fé. Siga pessoas da internet que tenham fé, que tragam sempre uma palavra de fé, uma boa palavra. Se você encontrar até mesmo um pastor na internet
que o tempo todo ele fala mal, ele critica um, critica outro, e não traz nunca uma palavra de fé, deixa de seguir essa pessoa. Siga pessoas que exalem a fé no Senhor. Digam todos amém. A dúvida, ela é contagiosa, mas a fé também. Se você andar com pessoas incrédulas, pessoas que não têm uma fé ousada, intrépida, isso vai pegar em você. Mas se você andar com gente de fé, de oração, de jejum, isso vai pegar em você também. Então a incredulidade tem que ser algo que não faça parte da nossa vida. E para eu me livrar dela, eu tenho que cuidar, vitaminar, adubar, muscular a minha fé, para que eu seja uma pessoa confiante, que eu celebre o dia com confiança, que eu enfrente as demandas da vida com confiança, que eu enfrente os dilemas da vida com certeza de que Deus vai me dar vitória. E declarar isso, você precisa declarar as promessas de Deus. Não permita que Satanás tire o louvor de Deus da sua boca e encha a sua boca de reclamação e murmuração. Procure construir um dia celebrando ao Senhor, louvando o seu nome, cantando para Ele e declarando a sua promessa. Isso vai criar um ambiente de fé. E os milagres vão começar a acontecer na sua vida. Digam todos amém, aplauda o Senhor bem forte. Eu vou pular para o sétimo, diga comigo, soberba. Tiago 4:6, olha que coisa pesada. Deus é aquele que dá maior graça, pelo que ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba espiritual é mortal. O orgulhoso é arrogante. E geralmente ele se comporta diante de Deus e até diante dos homens como se não precisasse mudar. Vocês lembram da oração do fariseu e do publicano? Eles foram orar. E o publicano disse: poxa, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Preciso tanto do teu perdão, da tua graça. Me ajuda a viver em vitória. Eu sou tão dependente da tua misericórdia, porque eu sou um homem falho, um homem que tenho limitações. Ele orou assim. O fariseu que estava do lado orou da seguinte maneira: Pai, graças te dou que eu não sou igual a ele. Vocês já leram isso na Bíblia? Não sou igual a ele. Então tem gente que é tão soberba, que mesmo diante de Deus é arrogante, não é capaz de olhar para dentro, de reconhecer suas falhas, de reconhecer sua dificuldade em áreas da vida que todos nós temos, e por isso não trata isso com Deus, não conversa com Deus, não expõe diante de Deus, não abre o coração. Senhor, me ajuda, eu não consigo melhorar nessa área, eu tenho dificuldade com o meu temperamento, com o meu gênio, eu tenho dificuldade nessa área aqui, me ajuda, me transforma, me enche do teu Espírito, me ajuda a vencer tudo isso, eu preciso do teu favor, da tua graça. Quando a gente se comporta assim, as vitórias começam a chegar na nossa vida. Mas quando a gente é arrogante diante de Deus e dos homens, a Bíblia diz que Deus resiste. É uma palavra forte. Deus se opõe contra o soberbo. Já preguei sobre isso aqui, mas tem um episódio na Bíblia que ilustra bem essa verdade. Eu estou encerrando agora. Nabucodonosor, um grande líder da Babilônia, construiu um império poderosíssimo. Era um homem de construção, de projetos enormes.
E um dia ele foi no pátio do palácio, olhou para a Babilônia e fez a seguinte explanação: ó grande Babilônia, que eu construí com a força do meu poder. Diz a Bíblia que no mesmo instante, ele adoece, uma doença chamada ficantropia, se eu não me engano. Ele se comporta, se torna como um bicho. Ele vai para a floresta e ali vive muito tempo, como um animal. A soberba dele foi tão grande que Deus não suportou ver aquilo. Outro caso foi de Herodes. Eu já estive nesse lugar lá em Israel, em Cesareia Marítima. Lá tem um teatro, até hoje está lá. E Herodes foi para um grande evento naquele teatro e ele trouxe naquele dia uma vestimenta toda prateada, toda bonita. E ele entrou no teatro e o sol, é na beira do mar Mediterrâneo, lugar belíssimo. O sol bateu na roupa dele e brilhou. Quando brilhou, a multidão gritou: ele é um Deus, ele é um Deus, ele é um Deus. E o Herodes aceitou: eu sou um Deus. No mesmo instante, ele começou a sentir dores intestinais terríveis e morreu. A soberba faz o céu vomitar, porque só existe uma estrela no reino de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Fique em pé e aplauda, mas aplauda com alegria, aplauda o Senhor com júbilo.